Bradocast, calma, vocês não se enganaram de canal aqui no YouTube. Eu sou a jornalista Roberta Matana, hoje sou eu que vou apresentar episódio número 100 do Bradocast. Hoje os meninos são os meus entrevistados. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da história deste podcast, da história dos meninos. Olá, meninos! Oi! Olá, é um prazer estar do outro lado da mesa, né? Mano, tá vendo aqui, ó? Eu tô arrepiado. E aí, Beta, tudo bem? Tudo ótimo! Hoje eles estão do outro lado da mesa. Tenho certeza que a audiência do Bradocast quer conhecer melhor vocês, quer saber um pouquinho mais da história, e foi a partir disso, dessa nossa conversa informal, que surgiu então a chance, né, não é chance a palavra, é a oportunidade de estarmos aqui, eu nesta cadeira e eles ali como entrevistados. Bom, sempre vocês começam o episódio perguntando quem é você, né? Quem é a pessoa que está aí do outro lado? Então hoje eu quero saber quem é o Bruno, quem é o Carlos Eduardo. Pela ordem alfabética eu te dou essa oportunidade aí. Cara, a minha vida inteira eu me ferrei por causa disso, na verdade. Eu sei. Enfim. Chamada de escola, né? Esse tipo de coisa. Chamada de escola. É verdade. Enfim, oi, meu nome é Bruno. Ai, eu tô nervoso. Não, tô brincando. Sabe que essa pergunta eu já me fiz muitas vezes. Porque eu já passei por um processo seletivo de um programa de liderança e tem exatamente essa pergunta, que é quem é você? Como você se definiria? E o que eu botei nessa redação foi, eu sou uma esponja. Foi isso que eu botei, eu sou uma esponja. Eu gosto desse conceito, mas o que é? Depois eu justifiquei. A esponja, pensa no conceito da esponja. No momento que ela é colocada na água, ela absorve todo aquele líquido, ela absorve. Quando ela sai da água, ela continua com aquela água, é posta em outro lugar e quando apertada, ela distribui. Esse é o meu conceito. Eu gosto de absorver conhecimento, eu gosto de entender mais sobre as pessoas para depois distribuir para as outras pessoas. Por isso que isso aqui é um canal de comunicação, inclusive, né? Porque eu gosto eu gosto de absorver e eu absorvo qualquer coisa, qualquer conhecimento. Isso é um negócio que eu tenho muito, muito fácil. Que interessante, legal. Bruno, só pra gente saber qual é a tua idade. Eu tenho 18. Não dá pra acreditar. Carlos Eduardo. Assim, quem que é o Carlos, né? Essa pergunta diferente do Bruno eu não me faço. Nunca me fiz. Claro, em alguns momentos a gente acaba pensando e refletindo quem que a gente é e como a gente chegou onde estamos hoje. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender. Eu gosto de evoluir. Eu, na minha vida, eu tive que assumir diversas responsabilidades muito cedo. Então eu tive que ter esse amadurecimento muito rápido, eu tive que entender de muita coisa muito rápido, antes do tempo até, pra minha idade. E isso... Que já agora, qual é a tua idade? 18 também. Só pra ficar claro? Isso é importante. E por conta disso eu tive que evoluir em muitos aspectos, eu tive que tomar conta de muita coisa, e isso me tornou uma pessoa muito melhor, porque eu pude entender como as coisas funcionam. Porque quando a gente é criança, a gente tem uma ignorância ainda que é muito boa. É uma ignorância muito boa. Ingenuidade muito boa. Só que por eu não ter essa genuidade por um tempo tão estendido, eu pude explorar outras áreas e entender como as coisas funcionam no mundo real. No mercado, por exemplo. Então, eu me resumo como uma pessoa aventureira. Eu gosto de explorar, eu gosto de conhecer, eu gosto de me conectar. E eu acho que isso faz muito sentido, porque na tua vida tu foste essa pessoa que se desenvolveu mais rápido e mais cedo e tudo mais, e encontrou na escola uma pessoa que também é muito desenvolvida intelectualmente. Posso falar isso sem querer puxar saco de vocês, meninos, não é que obviamente que não é isso, mas de dizer o quanto vocês são pra frente, né? Essa expressão assim de pessoas pra frente, que correm atrás. Com 18 anos vocês já têm um podcast que é sim um veículo de comunicação. Criamos com 17. Criaram com 17, exatamente. E é sim um veículo de comunicação. Vocês dão espaço para outras pessoas sentarem aí e mostrarem o que tem de melhor, o seu melhor conteúdo, as suas iniciativas profissionais e tudo mais. Então, com certeza, faz todo sentido que tu tenha vou usar essa expressão, tenha desabrochado mais cedo. Sim. E, claro, conheceu alguém que se conecta com essa tua mentalidade. Então, é super bacana. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanham vocês nesses 100 episódios que a gente comemora hoje, nesse episódio de hoje,
já perceberam isso, porque ao longo das conversas com os entrevistados, vocês interagem, vocês dão opinião e é sempre algo muito avançado para a idade de vocês. Né? Eu já falei isso para os meninos aqui fora das câmeras, mas é verdade, meninos, isso é bem, bem interessante. E para a gente começar, então, eu quero saber como surgiu o Braducast e por quê? São 2 perguntas logo numa. Posso me atirar nessa? Pode, manda bala, Primeiro, para explicar como surgiu o Braducast, como a gente chegou a ter essa iniciativa, né? A gente precisa primeiro explicar como a gente se conheceu. Porque isso é legal. Foi daí que surgiu. Isso é bem legal, gostei. Foi daí que surgiu. Então, a gente se conheceu na escola, no primeiro ano, o prézinho da escola. 6 aninhos. É sério? 6 aninhos. Achei que vocês tinham se conhecido por agora há pouco, assim. Não. Com 6 então aninhos. Faz todo sentido. Com Faz mais sentido ainda. Na verdade a gente cresceu junto. Isso. Se for ver, a gente dividiu o dia a dia Porque junto. a gente Mas a gente não é irmão. Não. Muita gente pergunta, a gente não é irmão. A gente não é irmão. Vida, de repente numa outra Espero que não. Então. Mas assim, a gente sempre teve uma conectividade muito grande, né? Sim. Na escola a gente sempre foi muito próximo, sempre foi muito amigo, sempre teve nossas rixas. Total. Mas a gente sempre conseguiu resolver e sempre foi amigo. E a escola levou a gente disso, levou que a nossa amizade saísse da escola, né? Dentro da escola a gente tirou a nossa amizade da escola. A gente virou amigos da vida, irmãos mesmo. A leitura que eu faço disso é que era muito interessante, que eu tinha muita facilidade na escola e o Carlos tinha muita facilidade com coisas na vida. E a gente meio que se complementava. Tipo, eu ajudava com ele na escola e ele me ajudava na vida. Era na vida essa. O que exatamente? A vida pessoal. 6 anos, 7 anos, 8 anos, o que é? É que assim, essa questão de... Eu e ele, a gente é irmão mais novo. Então a gente tem muito essa questão de ter um irmão mais velho e tá crescendo sobre a gestão de outra pessoa também, ter os pais. Então a gente vai evoluindo na escola inteira, né? Com 6 anos, 8 anos nem tanto, mas ali com uns 12 anos começa a pesar bastante aquela responsabilidade de adolescente. Ali que eu precisei muito dele, sabe? Porque ele tinha uma visão diferente da que eu tinha. Porque assim, a tua irmã tem quantos anos de diferença? Tem 8. 8 anos de diferença. Ele é 8 anos mais velho. 8 anos mais velho. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, um é 2 e outro é 5 anos de diferença, então não é tanto. Mas mesmo assim, mas ele já tinha passado por algo, uma distância muito maior, porque o que ele aprendia com a irmã dele, meus irmãos não aprenderam ainda, sabe? Então ele me passava muito conhecimento da vida. Certo. Isso é muito interessante mesmo. E assim, na escola a gente criou uma irmandade muito forte e a partir da escola a gente criou por videogame, o nome Braduca. Braduca. Foi daí que surgiu. Vocês usavam como o quê? Era o nick Era o apelido em jogos, né? Se a gente fosse jogar um Minecraft, a gente botava isso. O que mais? O Point Blank a gente botava agora? isso. Eu vou me envergonhar se tu continuar falando o nome de jogo aí. Mas Roblox nunca. Não, mas assim, era principalmente pra PlayStation, que era muito forte naquela época, tinha que criar um apelido, né? E nesse apelido, quando a gente jogava junto, era Braduca. E o Braduca saiu de Bruno, e o meu nome que é Carlos Eduardo. A gente pega o Eduardo, Cadu, e inverteu o Cadu daí. O Duca. Daí fica Duca. E aí Braduca foi o nome que a gente... Inclusive, vale lembrar que em 2014 a bola da Copa era Brazuca. O nome. Sim. Por uma letra, não foi o nosso nome. A gente ficou muito feliz naquela época. Olha só, foi uma época... Isso a gente tava no 5º ano, tinha 10 anos. Já tinha o nome. Já tinha o nome. E, enfim, e a partir daí a nossa amizade foi crescendo cada vez mais e a gente se interessava cada vez mais por empreendedorismo, por conexões, a gente evoluiu muito junto. E aí que bateu a pandemia. Estourou a pandemia, a gente estava em casa, não ia mais para a escola e a gente... Já nem se encontravam, não se encontrava mais. Por redes sociais, não nos falávamos também. Mas não se encontravam. Nem por redes sociais. A gente se distanciou muito. Particularmente eu e o Bruno, né? A gente se distanciou muito. Sem rixa nenhuma, apenas se distanciamos. Cada um seguiu uma trajetória diferente e a gente se distanciou, mas a amizade nunca desandou. E aí a gente começou a acompanhar um canal, um veículo de empreendedorismo também na internet, e a partir dele a gente teve a oportunidade de participar de algumas lives, de alguns eventos, e foi ali onde a gente teve a ideia. Num dia, 6 horas da manhã, após um evento de empreendedorismo, a gente teve essa ideia. A gente trocou mensagens via WhatsApp, falamos assim, vamos criar um podcast? Faz tempo que a gente não conversa. Essa foi a introdução. Pra ter uma noção, foi essa a introdução. Essa foi a puxada. E partiu de quem?
É sempre lembro. um mistério. Mas provavelmente eu, porque eu sou um otário que faz umas piadas nada a ver. Provavelmente. Então provavelmente foi eu. Falei, vamos fazer um podcast. Vamos fazer um podcast. E assim, realmente... Não. A minha pergunta é, de quem é que partiu a iniciativa de mandar mensagem pro outro, depois de um período afastados, ou que vocês não falavam nesse período de onde a gente estava participando do evento, a gente estava com uma relação mais próxima. O ano de 2020 a gente não conversou muito, 19 e 20, assim, no final de 19 a 20. Essa conversa que a gente teve ali foi em 2021, foi quando a gente começou a retornar o contato, assim, de Isso, conversar. boa. É bom trazer essas datas. aí Essas pra datas. gente. Claro que é interessante pra contextualizar. Sim. E aí, então, um de vocês mandou mensagem pro outro pra dizer, olha, faz tempo que a gente não conversa. Isso na verdade foi mais ou menos assim, a gente tava conversando sobre o evento, sobre o que aconteceu no evento, falando assim, pô, esse insight foi muito legal e tal. E aí a gente percebeu, acho que foi até eu que mandei a mensagem dizendo assim, pô, faz muito tempo que a gente não conversa sobre assuntos mais profundos, coisas mais sérias. Provavelmente tenha sido o Bruno mesmo, vamos criar um podcast. Vamos criar um podcast. E aí eu falei assim, pô, e se a gente criasse mesmo? E se a gente começasse um podcast? Vamos conversar. E aí surgiu a piada. E 2 dias depois, na verdade, 2 dias depois. eu trabalhava com design naquela 2 época. dias o caramba, no dia seguinte. Foi no dia seguinte, né? Ai. No dia seguinte, eu trabalhava com design e eu apresentei pra ele, mandei pra ele por WhatsApp a nossa logo, O logo. que inclusive é essa aqui. Sim, desde então, sempre foi o Sempre a mesmo mesma. logotipo. Sempre a mesma. Foi criada naquela época. Inclusive, ela tem o 2021 porque foi a data que a gente criou, né? Foi o ano, não faz Foi sentido no dia. mudar, né? Esse ano já venceu. Já venceu. Esse ano O prazo 2022 já venceu. Aliás, não. É. Estamos em 23? Isso. É, Já estamos em 23. 23. Então, assim, ó, vamos... Não, Foi 2 anos que venceu. Mas eu entendi. É pra marcar O 21 mesmo nunca vai sair a data dali, que iniciou. porque é a data de... É a criação. A gente poderia até colocar o mês e o dia, só que aí ficaria muito extenso, né? Mas... Exagero. E aí, um dia depois, apresentei a logo. 2 dias depois, a gente já estava fazendo reuniões para fazer... vamos colocar em qual... Vamos começar de qual maneira? Como que a gente vai começar? A gente não tem estrutura, como que a gente vai fazer? Vamos falar do quê? Exatamente. 4 dias depois, a gente reuniu na minha casa. 5, na verdade, né? 5 dias depois. Sim, mas as coisas foram avançando. A gente assim, foi evoluindo. rapidamente. 5 dias depois, a gente fez a primeira gravação e a gente fez o anúncio na internet. Isso. Então, Ia lançar. 5 dias que a gente planejou, a gente já lançou, não o primeiro episódio, a gente anunciou o início do Certo. projeto. Certo. E depois de uma semana, depois do anúncio, na semana seguinte saiu o primeiro episódio. Que era uma conversa entre vocês. Conta um pouquinho sobre esse primeiro episódio. Essa pega. Ai. Caraca! Não, vamos dar o primeiro contexto do... Como a gente falou, a gente anunciou em 5 dias. Só que a gente tava vivendo aquilo. E ninguém da nossa família, assim, sabia. Certo. A gente lançou aquilo no Instagram, acho que eu botei a foto nossa, né? Com o Bradocast, tá lá no meu feed. Aí a gente postou aquilo. Deu 5 minutos, meu irmão me ligou, que ele mora em Floripa. Ele, mano, que história é essa? Vocês estão criando um podcast do nada? Eu, tipo, sim, mano, do nada. Sim, do nada. Do nada mesmo. A gente gravou ali antes de anunciar. A gente esperou essa uma semaninha pra amadurecer a ideia, né? Porque a gente tinha gravado, a gente anunciou. A gente pensou, tá, como é que a gente vai fazer? E se tá Como ruim, é que... né? E se tá ruim? A gente teve toda essa preocupação, uma semaninha pra isso. Mas aí, como a gente já tinha anunciado, a gente disse, vamos dar. Vai assim. Naquela vai época assim. tava muito bom. Mas hoje, se tu vai escutar aquele episódio, Nada! é um crime pro jornalismo, pra comunicação, é um crime. Não, mas isso é bom porque estamos em constante evolução. Que bom, mas pelo menos vocês startaram, vocês iniciaram o projeto. Perfeito. Se a gente for esperar as coisas estarem perfeitas, prontas e acabadas, a gente nunca vai começar nada. Nunca vai começar. Porque É verdade. ainda bem que as coisas estão em evolução. Que bom que vocês iniciaram incompletos. Porque isso dá margem para avaliar e evoluir. Perfeito. E vamos lá, como é que foi a primeira gravação, né? Pô, a gente pegou, eu e o Carlos, a gente foi no escritório dele, eu peguei uma poltrona, ele pegou a cadeira dele, colocamos entre nós um microfone de celular. Aqueles pra captar comunzinho, Os porque a gente microfones só queria gravar. A gente não tava preocupado com a qualidade naquela época. Aí depois a gente E percebeu teve que era toda uma cagada. preparação pra fazer aquele episódio. Teve. A gente comprou amendoim, achando que... compramos 2 tipos de suco, compramos suco natural. E a gente fez toda uma preparação ali. Aí hoje, se tu vai no podcast, tu escuta o barulhinho do gelo batendo no copo, porque o áudio pegava, né? Então tu Sério? escuta... O microfone Era não muito era sensível. muito Sim, sensível. ainda que a gente foi consciente e não comeu durante, porque senão a gente ia ficar com um bagulho... Ficar mastigando Mastigação. amendoim. né? Imagina. Mas por que vocês se preocuparam com isso? Porque, se eu bem me lembro, o primeiro episódio não tem nem vídeo, é só Não, áudio. tem vídeo. É só áudio. Né? Então, por que vocês se preocuparam com essa coisa de 2 tipos de suco e amendoim? Teve alguma
um porquê? Mimo. A gente queria. É que partiu Vamos fazer daquela. a primeira coisa da nossa vida que vai fazer uma diferença, vamos fazer com estilo, né? Vamos tomar uma coisinha, comer uma coisinha. Olha É que partiu da iniciativa de faz tempo que a gente não conversa. Tá bom, vamos fazer um podcast. Então a gente ia simplesmente gravar a nossa conversa. Era essa a ideia. Então a gente ia conversar como se estivesse trocando ideia, comendo alguma coisa, tomando um suquinho. Do que vocês conversam nesse primeiro episódio? Rapidamente, assim. A gente fala um pouquinho de como a gente se conheceu. Sim. A gente fala um pouquinho de como a gente se conheceu. A gente fala de alguns problemas que a gente tinha passado. Até chegar ali. Problemas físicos, problemas psicológicos. A gente tem uma também. história de atleta absurda, velho. Incrível. Ah, é? Eu já rompi o ligamento do joelho e ele do tornozelo. Sério mesmo? De verdade. A Eu gente tive tem que uma operar e tudo. Vocês são atletas de fim de semana? Eu não sou mais atleta de nada, porque eu sou impossibilitado. Sabe, né? sabe aqueles bonecos de treino pra barreira, que é só um negocinho aqui? Sim. Tu bate a bola, cai. É isso, gente. Essa é a nossa nós função. somos esse atleta. Inclusive, a gente tinha uma piada entre nossos amigos que eu e o Bruno eram os únicos que tinham se ferrado. Exato. Tinha Gente, tido algum problema. Mas cedo, né? Jovem. eu com 12 você. anos eu rompi o ligamento do joelho É. e não podia operar, porque eu era muito novo. Aí ia ficar uma perna maior que a Tinha que outra, né? esperar, Eu tive que certo. operar antes da pandemia, ali em fevereiro de 2020 Foi eu quando operei. fizeste a cirurgia. Nossa. Mas naquele episódio a gente abordou um pouco Isso. disso, um pouco como a gente se conheceu, como a Isso. gente chegou até aquele momento ali, a decisão de iniciar com o projeto. E eu acho que Foi isso. Aí a gente gravou o primeiro, a gente deixou o microfone. Aí a gente percebeu que tava ruim e a gente só aproximou um pouquinho mais. A gente deixou o microfone e falou um pouquinho mais Certo. próximo. como não tinha vídeo, Certo. pra te ter uma ideia de como a gente tava naquele dia, era o microfone aqui, vou pegar a xícara, Fica à o vontade. microfone aqui, tá? O pessoal no vídeo aí, quem estiver escutando Tá pelo entendendo. Spotify, dá uma olhadinha aqui. É. A gente tava aqui, a gente fala assim. Falava em cima. quando um falava, Quando era o outro. era o aí- outro. Daí um saía. Ai, Isso. meu Deus. Isso, mais 2 episódios a gente gravou assim, né? Aí o terceiro. Tá, e aí então fizeram os 2 primeiros episódios que era áudio, basicamente. Só áudio. Os 4 primeiros. 5 primeiros. são 5 só. primeiros primeiros são episódios. só áudio. Somente É, áudio. só que esses a gente gravou os 2 só com o microfone de celular. Mas no momento que a gente postou o primeiro episódio, a gente pensou, tá, precisamos de microfone. Vamos Porque a gente investir, percebeu que vamos tava um lixo. Certo. Então, a partir do terceiro, vocês realmente investem então no projeto. Investimos no Positivo. projeto. Compram um equipamento, que nesse caso foi o microfone. Foi o microfone. Foi o Primeira microfone, aquisição a que a gente fez foi o Primeira microfone. aquisição. E Uma gambiarra do caramba pra fazer o áudio. Que eu não vou nem Isso, entrar. e eles eram gravados onde daí? assim, naquela eu não época. lembro, velho. Eu não lembro. naquela época, como é que a gente fazia, tá? A gente comprou os microfones, a gente comprou 2, tá? 2 microfones. Primeiro um pra gente ver, pô, será que funciona mesmo o microfone? Vai que, né? E aí depois, logo em seguida, a gente já comprou o outro. Mas pra seguinte gravação, a gente já tinha os 2. E como é que a gente fez a gravação? A gente teve que fazer uma gambiarra. Como é que funcionou essa gambiarra? A gente não tinha mesa de áudio, tá? Certo. Que é um equipamento onde tu consegue fazer toda a conversão do áudio que depois envia pro computador. A gente não tinha esse equipamento e era um equipamento muito caro. Ainda é muito caro. Hoje já tem. Hoje já temos. Nós já temos. Olha, Tá ali, evolução. inclusive, Beto. Tu Temos consegue ele ver, o aqui. pessoal não consegue ver, mas eu tu sei consegue que ver. ele tá do meu lado, mas eu quis perguntar pra deixar registrado no isso, episódio perfeito. que vocês já têm Mostrar a um equipamento evolução, caro, né? mostrar a evolução. Exato. Correta, tu. Isso aí. E a gente não tinha isso. E como é que a gente fez, tá? O pessoal que tá mais ligado em tecnologia, em TI, principalmente, vai entender o que eu tô falando. Existe um adaptador onde tu consegue conectar um cabo P2 e ele vira USB. Isso é um conversor de áudio para USB. conector. O cabo de P2, só pra dar o contexto, é aquele de fone de ouvido. Certo. Sabe? Que tem alguns que é Isso. um Que fone vai e pro outro celular, microfone. né? Que vai pro celular. Certo. Isso, é o P2 é o fone de ouvido. Ok. A gente colocava o microfone nesse cabo P2, tá? Um microfone já profissional. A saída de microfone ela é uma saída profissional e a gente tinha um cabo que convertia para saída de celular. Já começa a gambiarra aí. Já começou aí. Porque um microfone profissional para te só conectar num celular, por exemplo, não funciona bem. é. E a gente já fez essa gambiarra. E aí a gente pegou e com esse adaptadorzinho que a gente comprou, R$20 cada adaptadorzinho, pegou nos camelô. De Caxias Não do Sul. importa, já era um início de A gente investimento conectava no- nas portas USB do computador, conectava ali e ia. Ih, Tá. e O gravava. áudio ficava ruim
Porque não tinha mesa, não tinha alimentação necessária, energia. Entendi. E pra quem entende mais de tecnologia vai entender o que eu tô Não falando. dá pra mexer no grave, todos esses Isso, detalhezinhos isso. de áudio. Sim, Tinha não muita consegue coisa. modular o áudio. É, Isso. perfeito. E o áudio saiu bem ruim, só que bem melhor do que a gente tinha antes. Já né? era melhor do que aquilo que já tava, Exatamente. mas ainda assim ruim. É porque tem o dedicado, né? Porque antes era um microfone aqui, agora eu tinha um e ele tinha outro, então já saía Certo. melhor. Então mesmo se fosse ruim esse áudio já ia ser melhor porque tava dedicado, a gente podia falar próximo, enfim. Certo. E a partir disso a gente foi evoluindo. Meninos, e agora me surgiu aqui uma dúvida. Vocês já tinham esse conhecimento? Conhecimento tu Né? diz... Por exemplo, agora só aqui, rapidamente tu me falaste de coisas mais técnicas Sim, de microfone, sim, de sim, modulação sim, e de mesa sim. de áudio, etc. Vocês sabiam que isso existia ou foi no decorrer que vocês começaram a descobrir, pra gente ter uma boa qualidade eu preciso disso, eu preciso daquilo? Entende a minha pergunta? Ou seja, vocês já Perfeito, tinham perfeito, esse conhecimento? perfeito. Eu vou me atirar nessa. Não, eu me atirar. Eu não. Eu me atiro tinha nessa. esse Eu não. conhecimento. Agora ele pode responder. Isso volta naquilo de como eu me apresentei aqui, né? Pelo meu amadurecimento, minha carga de responsabilidade, eu tinha que já entender de muita coisa, então eu explorei muita coisa na minha vida. O homem do TI. Então- É o O homem da do TI. tecnologia. O homem do TI. Eu tava muito ligado no TI, então pra tua resposta, sim, eu já tinha esse tipo de entendimento, Sim, só que certo. eu evolui muito ao Sim. decorrer do tempo. É incomparável o meu conhecimento da área de TI, de equipamentos daquela época pra hoje, é incomparável. Mas eu já tinha... Assim é a vida, que bom! Assim é a vida. Ainda bem que a gente vai evoluindo, vai crescendo. O se bom desenvolvendo. foi importante essa base, porque o Carlos tinha a base do conhecimento e a gente aprofundava, por quê? Porque sabia o que pesquisar na internet. A gente sabia a pergunta Sabia pra o fazer norte, pra né? ter. Exato. Porque hoje acha qualquer coisa na internet. Então, se ele tinha um pouquinho de base, pô, a gente faz isso com isso, isso. O que acontece? Pá, botava no Google, Certo. tava ali a resposta. Certo, mas tava isso tudo é ali. importante. Tu sabia fazer a pergunta. Exato. Pra depois obter a Talvez a resposta. resposta a gente não tinha, mas a pergunta... Mas a pergunta a gente já Isso, tinha. sabia fazer a pergunta. gente Se sabia fosse eu formular. ia colocar lá como melhorar o áudio. Bom, provavelmente apareceria E a alguma coisa, mas quantidade ia de coisa aparecer que tem, né? P2 e não sei o que lá, USB, talvez eu não saberia avançar daí. Quanta Sim. Mas coisa que apareceu. bom tu já ter esse background, essas informações, pelo menos o mínimo tu já tinha. Isso deu pra gente um gás de início muito forte, né? Porque eu já tinha uma base de conhecimento. A gente foi os pioneiros em Caxias do Sul a trazer o empreendedorismo no podcast, tá? É. Talvez a gente não foi os pioneiros em podcast em Caxias do Certo. Sul. Pode existir algum outro podcast que seja ainda... naquela época existia, mas não era tão focado conhecido. nesse assunto. Mas em empreendedorismo a gente foi pioneiro. E... Isso trouxe pra gente muitas oportunidades, né? E voltando ainda a falar de questão de conhecimento, a gente teve esse gás muito forte de início, porque naquela época, como eu disse, poderiam já existir outros podcasts, mas aqueles podcasts eram podcasts mais menores, que não tinham entendimento ainda. Vou começar um podcast por conta de todo aquele movimento de podcast que estava acontecendo. Sim. E talvez não estava saindo algo tão bacana daquilo. Eu não digo a pessoa esteja fazendo um mau Sim, serviço, sim. mas talvez ela não tinha o conhecimento ainda necessário para trazer uma boa qualidade, algo desse tipo. E a gente teve esse gás de início. Então a gente, em poucos episódios, a gente conseguiu evoluir muito. A gente conseguiu trazer uma qualidade muito melhor e até hoje continuamos trazendo, né? Claro. Evoluindo. E essa Perfeito. evolução é constante. E com certeza, Carlos, hoje, claro, é verdade, eu tô vendo aqui, né, os equipamentos todos, e é ring light, são as câmeras, e são os monitores, e a mesa do áudio, tem muita coisa, né, os próprios microfones, etc. Mas vou te dizer uma coisa, que isso ainda não é perfeito, não é o perfeito. Daqui a gente ainda pode evoluir, ainda pode melhorar. Em qualquer E, aliás, é sentido. isso que eu desejo, vida longa pro podcast, que a gente possa fazer o episódio número 200 e o 300 e o 400 E por aí daí vai. pra mais. E quando... Quero estar nos próximos, viu? Quando tivermos nesses próximos aí, mais lá pra frente, daqui 1 ano, 2 ou 3... a gente vai olhar para trás e vai pensar assim, é verdade, realmente, olha quanto a gente já evoluiu. É verdade que hoje, para colocar um podcast no ar, a nível de equipamento, acho que mais ou menos já estão ok, né? Um bom áudio, já tem aí recursos de vídeo, né? Então, quando vai para plataformas de vídeo, as coisas já estão ok. Mas a gente nem imagina como a tecnologia pode evoluir Daqui a alguns e anos. criar necessidades que hoje não existem, mas ali na frente a gente vai ter necessidade, vai precisar... aprimorar, né, esse projeto que vocês têm. Uma delas está na tua frente agora, que é o iPad. O iPad. Isso foi uma coisa minha que a gente colinha. tua colinha. Isso foi uma coisa que a gente não tinha antes, tá? A gente preparava impresso
Sim, uma colinha. as perguntas em papel, né? A gente preparava impresso, compartilhava com o convidado também. E aí, a partir disso, a gente foi evoluindo. A gente sempre deixava papel na mesa, por exemplo. Sim. E a gente foi evoluindo e a gente teve a oportunidade de ter esse iPad. Certo. Que ajuda. Veio uma evolução. Claro que mais uma evolução. E é É um Fica mimo bonito. que não tinha necessidade, só que caiu muito E bem. fica bonito, hein, Beto? Claro, Ah, na câmera bonito. fica... E eu tô aqui com a minha colinha, então a gente vai avançar para as nossas perguntas. Mais uma, então, meninos. Qual a maior dificuldade que vocês já passaram? Se é que teve, mas acredito que algumas aí já tiveram, né? Beto, pra ter uma noção, a gente fez um episódio inteiro falando sobre problemas que a gente já teve. Lá atrás. Se a gente fosse fazer uma parte 2 desse episódio... Problemas em que sentido? Problemas com conteúdo. Com conteúdo não, com técnicos, problema com equipamento, com câmera, com vídeo, com áudio. A gente já teve muito problema disso. A gente já teve problema... Cara, de conteúdo acho que não, né? Tipo, Não, de conteúdo render não. conteúdo nunca... Não. Nunca aconteceu. A gente, assim, diversos problemas. A gente já teve que, por exemplo, regravar episódio Cara, isso foi louco. Por questão técnica. por questão técnica. Não estava gravando. O episódio gravou, a gente fez um conteúdo assim incrível. E depois, quando a gente vai conferir os arquivos, quando a gente vai conferir para edição, Cadê? tudo corrompido. Ai. E aí, como é que a gente se comunica com a pessoa do outro lado? A nossa preocupação é sempre essa. Como é que a gente avisa a pessoa? E a pessoa hoje em dia sabe que isso aconteceu? Sabe. Algumas sabem, outras Algumas não. sabem, outras não. Ah, porque aconteceu mais de uma vez. Sim. É que teve muitos casos. A gente pode explorar aqui, a gente nunca vai divulgar quem foi, tá? Isso Mas é- a gente pode explorar aqui, falar brevemente sobre o que aconteceu, mas teve vários casos que aconteceram. Teve episódios que a gente gravou com pessoas incríveis que não foi ao ar. Até hoje a gente não teve a oportunidade de regravar ainda. Mas. Porque corrompeu na hora da gravação. Perfeito. Um problema. É nesses Problemas momentos técnicos. que rola um problema que a gente faz uma mudança absurda. Muda um equipamento, muda um claro. programa, muda alguma coisa. Porque se tornou uma perda de tempo vocês gravarem. Para além disso, produziram um conteúdo riquíssimo e que depois não pode ser Não pode ser compartilhado, não pode ser utilizado. E nem o áudio. Não podia nada. Eu acho que o problema foi o áudio, né? Foi o áudio. A gente tem A maioria das vezes. A gente teve um caso, tá? Que a gente já tava numa estrutura já bem legal. E a gente teve um caso que a gente fez a gravação, uma pessoa incrível, a gente falou sobre educação. Se essa pessoa escutar esse episódio, ela sabe de quem que é, mas eu não vou divulgar aqui o nome. Ela sabe do ocorrido, Sim, ela tá certo. Essa ciente, sabe. sabe? E foi uma pena porque o episódio foi muito rico. Foi muito rico. A gente falou um pouco mais sobre educação, mais aprofundado, não só como dois jovens, mas com uma pessoa Com bagagem. com bagagem. Com bagagem, Isso, é. sim. E foi o que aconteceu. A gente tem os vídeos até hoje. Os vídeos dessa gravação. Completamente sem áudio. Não, a gente separa, né? Os vídeos estão sem áudio, só que a gente tem o arquivo do áudio também que saía separado. E a gente tem os dois vídeos, o nosso vídeo, que tem o sistema de 2 câmeras também, o nosso vídeo e o vídeo da pessoa, só que não tem o áudio. E a gente até hoje a gente tem o roteiro dessa gravação ainda. E isso dá um aperto no coração, sabe? Claro, tá me doendo quase Porque- fisicamente essa história. Porque é difícil, sabe? Claro. Mas, por exemplo, eu só não entendi. Vocês têm o arquivo de áudio e vocês têm o arquivo de vídeo. São todos e não tem separados. como sincronizar. Não, é que o vídeo, a gente tem um arquivo de vídeo do áudio que é do notebook, eu acho, que pegou. Aí ele é bem baixinho, assim, coisa que a gente só consegue identificar o que tá falando, mas que não dá pra utilizar, Sim, sabe? sim. Então, não tem como usar Eu aquilo. acho que a tua explicação complicou, tá? Eu não entendi pela tua explicação. Não, eu consegui entender. Mas Captou conseguiu? pelo áudio do notebook. Isso, Só que aquele áudio isso. que tá longe. Isso. Como é que a gente faz? Olha só. Eu sou um trouxa, Mas né? é que eu Sou um também... trouxa. Não é nada. É que eu também tenho os conhecimentos. Então aí, ó, sabe? olha ali, ó. Sabe Olha ali, muito, olha ali. sabe muito. Não, mas o que Imagina. aconteceu a gente tem 3 arquivos diferentes, né? Pra entender como é que funciona uma gravação aqui. Isso. 3 arquivos diferentes. Um vídeo, 2 vídeos e um áudio. Certo. Isso que... Porque são 2 câmeras. Câmera 1, câmera 2 Perfeito. e E os áudio. áudios? E o áudio, todos os microfones daí, ele resume em um áudio. Deu problema só no áudio. Então a gente tem as gravações de vídeo desse episódio, mas não tem o áudio. Então a gente consegue ver. No caso, teve um notebook que captou o áudio, só que não tem como utilizar, né? E então a gente sabe, a gente consegue ouvir todo aquele episódio riquíssimo e não tem como utilizar. É, mas assim surgem os aprendizados, né? Claro. Sim. Assim é que se aprende, assim que se evolui, assim que se qualifica melhor. Inclusive, foi daí, desse episódio, dessa gravação, que a gente fez o maior investimento aqui.
Que foi nos equipamentos. Que foi nos equipamentos, que foi comprar a mesa de áudio. A mesa de áudio. Que a gente percebeu que a gambiarra que a gente tava fazendo não dava mais Não certo. dá mais. Que desde então, aquela gambiarra que eu citei antes de colocar os conectorzinhos no Isso. computador, era a mesma ainda. Durante A vários gente episódios. ficou por muito Até tempo então. com essa gambiarra. E era muito instável. E vocês sentem que ali, então, foi efetivamente o momento que, ok, agora isso aqui tá profissionalizando. Isso aqui agora de um projeto, assim, assado, agora isso aqui tá evoluindo, a gente vai querer fazer disso realmente trabalhar com Comunicação. afinco, foi a partir dali, vocês sentem que foi a partir dali? É que foi um carrego de pontos de inflexões, né? Porque, como o Bruno comentou, a gente fez já um episódio sobre isso que a gente contou. Dos problemas. Foram mais de 5 grandes mudanças que a gente fez. E grandes mudanças, eu digo, mudança completa de estúdio, mudança completa de equipamento, reorganização do programa por inteiro. Então, essas foram mais de 5 grandes mudanças. Então, ao longo dessas mudanças, a gente foi vendo cada vez mais, estamos mais próximo de um profissionalismo. E eu tenho certeza que daqui 2 anos a gente vai olhar para trás e vai falar, isso aí não era nada. Agora que a gente está profissional. Porque Mas eu vou responder a tua pergunta do momento que eu percebi que realmente era sério. Isso. Que foi o momento que a gente foi para Jurerê. Ali eu percebi que era diferente, porque foi a oportunidade que a gente teve de fazer 5 episódios em Vocês um falaram dia. disso num outro episódio, eu já lembro de ter assistido no canal. Mas fala rapidamente Claro. o quê? Vocês foram pra Jurerê fazer o quê? Perfeito. Na época eu trabalhava numa empresa que era sobre venda de cursos sobre como fazer faculdade nos Estados Unidos. A gente era uma empresa onde cada um trabalhava num canto do Brasil. E surgiu a oportunidade de a gente se encontrar por um mês em Jurerê Internacional e a gente passou lá a equipe um mês. Que fica em Florianópolis. Fica em Florianópolis, Jurerê Internacional. E tinham muitas pessoas inteligentes ali. São as pessoas muito bravas que tem na equipe. Hoje, até hoje, são muito bom. E aí eu aproveitei, né? Como tinha uma reunião de pessoas muito boas, eu falei, Carlos, cola aqui e vamos fazer podcast com todo mundo aqui. Porque essa oportunidade nunca mais vai ter. Chamaste então o Carlos pra ir pra Jurerê. Fosse pra Floripa. Isso aí ele foi em um fim de semana pra gente gravar com as pessoas da equipe toda que estavam lá. Ao todo eram 8 pessoas, se eu não me engano, na casa. A gente gravou 5 episódios. 5 episódios divididos Num Em um dia. Um atrás do outro. Foi uma maratona. E o Carlos veio virado. Porque ele veio no ônibus às 10 da noite, chegou às 6 da manhã e às 7 da manhã a gente já gravou. 9 horas de viagem, eu não consigo dormir Nem no ônibus. conseguisse dormir Não no conseguiu ônibus. dormir no ônibus. E a gente gravou 5 episódios de um dia. Vocês imaginam? Aí E foi o até último. que horas essas 5 eu ia horas? dizer, o último a gente terminou, era 9 da noite. A gente começou... E já voltaram logo pra Caxias? Não. Eu então, continuei cara, o mês lá. tu ficaste lá. Mas o Carlos, tu ficou domingo, né? Ficou domingo Domingo e depois. segunda. Dormindo, né? Descansando. Capaz, foi aproveitar a Jurerê. Claro, eu sei, Pra imagina. quem conhece Jurerê, ou pra quem não conhece, Jurerê é uma praia que não tem igual quase, né? No Brasil não é fácil encontrar uma praia E a daquele... experiência da praia, daquele porque, nível. pô, lá é só gente de alto escalão. Só Então, mansões e helicópteros carrão. e barcos e tudo mais. Aí eu fui aproveitar. Claro. mas foi o momento que ele chegou lá com o equipamento, com a mala, com os microfones, com tudo. Ele falou assim, vamos gravar. Aí eu, pior, né, mano? A gente tem um podcast, a gente veio até aqui pra gravar, Já pra produzir saíram conteúdo. da cidade de vocês, estavam numa outra Outro locação, estado. por assim dizer, num outro estado, mas numa outra locação, num outro estúdio, num outro cenário. Sim. Estúdio não, mas num outro cenário, Aham. pra gravar com outras pessoas. E realmente, os conteúdos, né, que saem dessas conversas. Então foram 5 gravações ali. 5 gravações. 5 Exatamente. gravações. E foi ali que eu acho que começou a sementinha do empreendedorismo no Bradocast. Porque foi ali a primeira vez que a gente realmente abordou com convidados empreendedorismo. Sabe que era essa a minha próxima pergunta. Por que vocês decidiram falar sobre esse tema? Por que Perfeito. abordar o empreendedorismo? Em que grau, em que ponto vocês se conectam com esse assunto? Então, a gente começou com essa ideia. A gente foi a ideia daquele evento às 6 da manhã, falava sobre o empreendedorismo. Né? Então a gente aproveitou disso para trazer. Só que, claro, como a gente era 2 jovens, 17 anos, a gente não conhecia ninguém. A gente não conhecia já essas pessoas gigantes que a gente já trouxe aqui, referências no nosso podcast. A gente não conhecia ninguém, a gente conhecia nossos amigos de cola, familiares, professores. Então a gente explorava desse networking raso ainda que a gente tinha, foi crescendo cada vez mais. Tanto que a nossa narrativa inicial era que a gente, inclusive eu acho que tá hoje no Google, que são 2 estudantes da vida. Porque na época que a gente tinha 17, a gente estava na escola ainda. Então a nossa abordagem vamos trazer pessoas diferentes para falar sobre assuntos diferentes.
diversos assuntos. Tanto que a ideia inicial era trazer bombeiro, pizzaiolo, a gente falou também. Era trazer várias profissões, sabe? Isso, pessoas que empreenderam nas suas áreas. Não necessariamente empreenderam, mas que têm uma carreira em áreas diferentes, sabe? Não que, o foco não era tanto o empreendedorismo, era mais experiência de vida mesmo. Entendi. Só que aí no momento que a gente pegou essa sementinha do empreendedorismo na Eduque, lá em Jurerê, a gente, é isso que a gente quer. Porque aí voltou tudo aquilo do começo que a gente pensou, cara, a gente começou por causa de empreendedorismo. Vamos continuar. A gente ainda fez, depois que a gente voltou de Jurerê, alguns episódios não focados em empreendedorismo, mas depois a gente foi desenvolvendo networking, a gente começou a conhecer pessoas diferentes, aí o nosso foco virou realmente o desmistificando o empreendedorismo, né? Eu quero pegar dois pontos aqui dessa conversa. Como vocês já saíram mais vezes, né, da toca, vamos dizer assim, já saíram mais vezes daqui, né, de Caxias. Deixa eu me lembrar, vocês já foram então para Florianópolis, já foram para Gramado, fizeram aqui outros eventos, trouxeram pessoas de peso, é verdade. E outro ponto é como é que vocês expandiram esse networking? Se começou nesse networking raso, como é que vocês começaram a conhecer pessoas de peso, né, por assim dizer, essas pessoas importantes que vocês já trouxeram no podcast? Como é que vocês se conectaram com essas pessoas? Eu digo que isso é uma snowball. Uma snowball. Tá? É uma bola de neve que só cresce. Exatamente. Viu que ele tá nos termos em inglês, o cara já tá ele diferente. Tá trazendo estrangeirismo. Uma pessoa, a gente conhece uma pessoa que leva para outra, que vai levando para outra, que vai levando para outra, que vai levando para outra, e é assim que funciona. E a gente chega num ponto onde isso vira natural. O networking que a gente cria acaba sendo algo natural. A gente às vezes tá num evento ali, já conhece 3 pessoas, essas pessoas já conhecem outras já a gente apresentam. já se conecta e a gente vai expandindo cada vez mais. Então, assim, mas a gente teve isso, um ponto um ponto de inflexão mesmo, uma virada de chave. Que eu não tenho problema em falar que, na verdade, eu tenho orgulho disso. Foi quando a gente conheceu o Franco Cioatto, né? O Franco Cioatto, é verdade. Que é o presidente da AGE daqui de Caxias do Sul. Ele já era presidente? Já era presidente. Ele veio justamente por isso, porque a gente... Então, esse é um tempero muito importante dessa bola de neve que a gente faz, que é a cara de pau. Porque a gente chega em umas pessoas no Instagram que a gente acha e manda DM convidando pro podcast. A gente vê a pessoa, a gente, cara, ia ser muito interessante, vamos mandar uma DM. E a gente ia na cara de pau e muitas pessoas, topam, né? Porque é interessante participar pra eles e pra nós. Sim. Pra nós muito mais, inclusive. Eu adoro, eu sou entusiasta das pessoas cara de pau. E o Franco Cioatto foi... isso abre portas. O Franco Cioatto foi um exemplo disso. A gente conheceu a AGE, não lembro como exatamente, e a gente foi atrás do presidente da AGE. Isso. Pode continuar, Torres. E a partir dali, eu digo o Franco Cioatto porque... Foi a partir dele, quando a gente conheceu ele, que a gente virou essa chave, né? Pode ter sido por conta dele, pode não ter sido. Isso é uma incógnita, né? A gente não vai saber nunca. Mas no momento que a gente conheceu ele, que a gente gravou o episódio com ele, a gente explorou um mundo que a gente não tinha acesso antes. A gente conheceu pessoas que a gente não tinha acesso antes, que a gente não imaginava. A gente só pensava, se a gente conhecesse aquela pessoa e se a gente gravasse com aquela pessoa, se a gente conseguisse só trocar mensagem com aquela pessoa, foi naquele momento que a gente conseguiu. E foi ali, pra mim, também caiu a ficha do como o empreendedorismo é forte em Caxias do Sul. Eu não tinha essa dimensão, porque muitos empreendedores de sucesso aqui eu não tinha ideia. Nossa, Caxias exporta talentos, inclusive. Exporta talentos. Caxias, no empreendedorismo, tá muito à frente de várias outras grandes capitais. Sim. E que bom, né? A gente sabe, se a gente olhar para trás... Caxias do Sul tem grandes empresários, pessoas que vieram, assim, que começaram seus negócios do zero. Temos empresas centenárias aqui em Caxias do Sul que são grandes exemplos, né, nessa parte de empreendedorismo e que com certeza é interessante explorar. Eu queria saber, olhando para frente, vocês imaginam personagens e entrevistados que vocês querem que sentem nessas cadeiras e que um dia vocês gostariam de criar conexões essas pessoas? Gostaria que me citasse uma ou duas pessoas, cada um de vocês, assim, pessoas que vocês gostariam de entrevistar, assim, seria uma honra que estivesse no Bradocast. A gente pode começar falando o Neymar, por exemplo, Tite, por que não? O Tite, sim. Tite Caxiense. Tite quero. Tite quero. Agora que encerrou a Copa, agora não, né? Já tem alguns meses que encerrou a Copa, mas assim, ele deve voltar para Caxias, vocês façam contato, difícil não vai ser. Inclusive, esse networking com o Tite é até engraçado porque ele estudou na nossa escola, né? Sim.
Ele tem uma passou conexão muito forte com parte ele. da vida dele na nossa escola, então é um momento que a gente quer explorar, né? Isso era interessante. Mais algum outro nome que vocês... Isso, é claro, o Bradocast, vocês vendem o Bradocast como o podcast de Caxias do Sul, que aliás eu acho um carimbo excelente, um selo quase assim de mostrar, né? Somos daqui, trabalhamos aqui para a comunidade local, isso é bacana. Vocês... ou seja, olhando para essas pessoas daqui de Caxias do Sul, quem mais que seria relevante de trazer? Porque assim, tem muita Se tu me gente. libera, Brunão, eu vou mandar aquela desculpa de comunicador, de jornalista. Eu tava esperando. Que é a seguinte... Tem muitas pessoas que a gente quer conhecer, que a gente quer trazer aqui. E se eu fosse falar uma, eu ia deixar todas as outras de fora. Não, mas é sonhar, é pensar lá longe. Porque realmente Caxias do Sul tem muitos empreendedores, Tem muito, é muita gente tem muito. interessante que tem histórias para contar. E às vezes são pessoas que estão aí low profile, escondidas. Sim. E, É o que e, mais assim, existe. E É a o que hora mais que existe. senta, tu abre um microfone e na frente dela a pessoa brilha. Né? Então, isso também é interessante de ver quantas pessoas... E depois assim, cada um tem a sua história. Cada um Sim. tem sua Cada um tem história. a sua história. Se for pegar uma loja aqui na esquina, com certeza o empreendedor, o dono daquela loja, tem uma história para contar. A história no Sim. sentido assim, a sua própria história, né? Como é que ele sonhou com aquele negócio e aquilo evoluiu, E geralmente quais foram as dificuldades. são essas lojas de esquina do nosso bairro que são as lojas, por se dizer, centenárias, né? Talvez não chegaram aos 100 anos, mas para exemplificar. São aquelas lojas que passaram por Muitas dificuldades. dezenas de dificuldades, dezenas de momentos. E o tanto de aprendizado que conseguiria extrair com uma pessoa dessa. Né? Exatamente, Mas assim, pra responder a tua pergunta, muitas pessoas numa lista absurda, que eu não vou citar pra dar aquele mistério, Sim, Beto. é isso aí. Mas Olha assim, aí. tem nomes que... fortes. Tem. Fortes. Vocês participam de eventos, eu sei que vocês gostam de eventos. Muito. Vocês não dizem não para convites. Porque esse também é um Aprendemos insight. isso. Aprendemos isso. Já aprendemos a não dizer não para convites. E isso já é bacana. Vocês circularem pelos meios, aí por onde as pessoas circulam, se conectar com outras pessoas, expandir o diâmetro do círculo social, isso é sempre enriquecedor. Que tipo de estratégia vocês utilizam? Ou seja, para eventos é uma coisa pessoal, assim, né? Se conectar pessoalmente. Mas se não, as redes sociais vocês também utilizam para fazer essas conexões? Tu falaste da DM. Simplesmente vê um perfil que seria interessante, vai lá e conecta com essa pessoa, é assim? Eu acho que tu citou a maneira mais complexa de dizer isso, porque o que a gente faz é entra no perfil do Instagram da pessoa, do LinkedIn, que seja, olha lá, legal, manda mensagem. É isso. Opa, tudo bem? Aqui é Bruno Guita, o Carlos Eduardo, a gente é fundador do Bradocast, a gente é um podcast aqui há mais de um ano, enfim, e a gente gostaria de te convidar, gostaria da tua participação, tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom, e é isso. E assim... E a gente torce que a pessoa responda. Isso. Tem que torcer. E torce que responda e positivamente. Aceite positivamente. E que ninguém nos humilhe. Tipo, sai daqui. Isso nunca aconteceu. Não, Eu espero que não aconteça. Não vai. Inclusive, a gente tem que agradecer isso a todo mundo que já veio aqui, todo mundo Total. que a gente já mandou mensagem. Totalmente. Porque, sim, eu não lembro de mais de 5 pessoas recusarem. Tá? Também não. Mas já existiu recusas. Sim, já existiu algumas e como pessoas. vocês lidam? Tudo bem. Tudo bem. Vamos Que pro próximo. bacana, vamos. E a pessoa deu alguma desculpa? Falou assim, tipo, não posso ir por isso? Ou simplesmente não aceito? Tem vários Isso casos, né? são histórias de bastidores, às vezes é bacana compartilhar Não, com tem. Assim, é como eu disse, né? São pouquíssimas pessoas. A gente tem que agradecer por isso. Foram muito poucas O pessoas. aproveitamento é bom, nossa. Mas Então, assim. bom aproveitamento. É diversos casos, né? Pessoas, eu não tenho vontade de fazer esse tipo de conteúdo, não me sinto bem fazendo esse tipo de conteúdo, não tenho interesse. Conflito de Certo. agenda também, tem sempre Nem isso. com o cachê milionário que vocês oferecem para os entrevistados. Tem gente que não precisa de dinheiro, né, Beta? Tem pois gente é. que Quando estala o gatilho do dinheiro pra aquela pessoa, não precisa mais. não precisa mais. Dinheiro aí. não é tudo nessa vida, Dinheiro né, não é meninos? tudo. E essas pessoas entendem isso, então não adianta. Brincadeira. Bom, brincadeiras à parte, a gente vai se encaminhando para o final. Gostaria de saber como é que vocês lidam com erros que vocês já cometeram. Perfeito. Excelente. Posso me meter Por nessa? favor. Essa é uma estratégia que eu vi, inclusive, no Instagram. Tá? Isso é um negócio que a gente faz muito aqui. Por exemplo, deu um erro no áudio, perdemos o áudio. A gente tem 5 minutos. 5 minutos pra ficar triste. Nossa, velho, perdemos o áudio. Meu Deus do céu, cara. Briga, bate, Pode quebra. chorar se for. Passou 5 minutos.
vamos melhorar. Como é que a gente arruma isso? Solução. E não pode voltar nos outros 5 minutos. Não tem como falar, não pode. Passou 5 minutos, é a solução. Não tem jeito. Porque se a gente ficasse remoendo tudo que a gente já sofreu aqui, a gente não ia sair do lugar. Não. Mas a gente... É importante ter o período de luto pra gente valorizar. Assim, cara, perdemos o áudio, cara. Ia ser legal, beleza. Passou 5 minutos, vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos pra frente. E o que aconteceu isso? Como mudar, como solucionar de pra não acontecer mais. E é isso. É assim que a gente lida. O Bruno resumiu bastante. A gente tira um período pra ficar estressado e reclamar e brigar e xingar um e o outro. E depois é solução. A gente foca na solução. Não adianta a gente estar focando no problema. O problema não vai se resolver sozinho, né? A gente tem que focar na solução. Deu problema no áudio, beleza. Essa gravação que a gente conversou anteriormente, que a gente tem os vídeos, mas o áudio não. Isso. A primeira coisa que a gente fez no mesmo dia, a gente adquiriu. No mesmo dia a gente adquiriu a gente fez um investimento grande no nosso podcast, porque a gente viu não tem mais como, não tem jeito mais. A gente tem que evoluir, a gente tem que sair da versão beta. Evoluir a nossa versão beta. Maravilhoso esse conceito. E, por exemplo, diferente de outros empreendedores que numa situação semelhante poderiam dizer assim, não, vou desistir de podcast, chega, não quero mais saber. E vocês fizeram o quê? Investiram. Investimos. Financeiramente, gastaram dinheiro, né? Porque não é só investir tempo, etc. Não, investir dinheiro também, né? Para fazer a coisa acontecer. Mas quando eu pensei em erro, porque assim, erros... Imagina, aqui vocês citaram um exemplo de uma falha técnica. A gente pode chamar de uma falha técnica, né? De equipamento, etc. Mas erro, na vida de vocês, normalmente, como é que vocês lidam com erros? Eu falo por mim, eu tenho pânico de errar. Aliás, hoje eu já aprendi que erro é necessário para nossa evolução. Nós aprendemos somente de 2 formas. Ou quando ensinam, ou quando a gente erra. Normalmente, quando a gente erra, é um conhecimento que fica mais enraizado. Porque assim, poxa, eu tive aquela experiência, eu errei, então agora eu vou melhorar, vou fazer diferente. Como é que vocês lidam com os erros? No dia a dia, na vida de vocês? A maravilha dessa técnica, Beto, é que ela é adaptável. Que serve pra qualquer coisa da vida. Isso aí. Porque passa os 5 minutos. É o processo. É porque é importante ter o processo de luto pra valorizar, que nem tu disse. Quando tu erra e aprende com esse erro, o aprendizado fica mais fixo. É importante ter esse momento de luto, mas depois não adianta ficar olhando pra trás. Não dá pra ficar remoendo o erro, sabe? Não dá pra pensar, e se tivesse acontecido diferente, porque daí tu não vai ver a tua vida. Tem que tocar a vida, seguir. Se tu dirige olhando pro lado, tu não vai ver o que tem na frente. Olha, que frase. Então não adianta ficar olhando pro lado, tem que olhar pra frente. E assim, falando algo até mais pessoal, eu vou usar só uma metáfora também, complementando com a do Bruno. Tu tá dirigindo o teu carro, tu tem o retrovisor e o para-brisa. Qual que é maior? Sim. O para-brisa é muito maior. Tem que olhar para ele. Tem que olhar para ele. A gente erra, o erro vai ficar lá atrás e ele vai ficar pequeno e a gente vai olhar ele pelo retrovisor. É isso. E a única coisa que tem que fazer, não tem outra escapatória. Tu tem que fazer isso. Quando tu erra, é não fazer o mesmo erro de novo. Perfeito. Isso. Aprender com erro. Perfeito. Porque não fazer o erro é burrice, né? Errar uma vez, a gente erra e aprende. E depois... Errar 2 vezes é burrice. Não existe outra palavra para resumir. Isso é burrice pura. Isso aí. E assim, a gente vai encerrando aqui o episódio número 100. Esse episódio especial em que nós invertemos aqui, porque eu já faz alguns episódios que eu fui entrevistada pelos meninos. Aliás, foi um bate-papo super bacana, incrível, né? Vale a pena conferir? Já faz o teu mexer, Vale a pena, já. Rola aqui pra baixo, que vai estar lá. Quem tá no YouTube, né? Tá mais aqui pra baixo o vídeo, mas vale a pena, porque realmente eu fiquei super à vontade de ser entrevistada pelos meninos. E agora eu também tô super à vontade de entrevistá-los. Mas, meninos, pra gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma última mensagem, encorajassem também quem tem vontade de empreender, de ter o seu próprio negócio, seja na área que for, seja ter uma loja, seja ter uma clínica, seja ter um podcast, por que não? Encorajem essas outras pessoas, vocês do alto dos 18 anos, do alto dessa nosso vida auge longa de 18 anos. Imagina, eles têm tanto ainda para vivenciar, tanto para errar e tanto para evoluir, mas que bom, essa é a mágica da vida. Mas o que vocês dizem? Porque, de fato, uma pessoa que aos 18 anos ainda não fez nada da vida, ainda não errou, ainda não evoluiu, mas vocês já tiveram aqui um percurso, ainda que curto ou não, mas já tiveram um percurso, já tiveram aprendizados. Então, claro que sim, vocês têm todo a palavra, tem todo o motivo de deixar aí
assim, encorajar as outras pessoas para que também empreendam. Então, Com certeza. o momento aí é de vocês, guris. Perfeito. Quer começar? Não, ordem alfabética, né? Vamos Agora a gente respeitar. vai inverter. Vai inverter. Então, agora a gente vai inverter. Não, É isso, Beto! Não faz isso comigo, Beto. Não, que isso. Tá, mas assim, Tá, tem muita coisa, né? o recado que eu queria passar com a minha experiência com podcast até o dia de hoje, e para qualquer empreendimento, na verdade, é que vai ter muito erro, vai ter muita dificuldade, vai ter muito problema, vai faltar dinheiro, vai faltar tempo. Sim. Principalmente dinheiro, tá? Vai faltar muito dinheiro. Vai faltar muito dinheiro. Vai faltar oportunidade, só que isso não pode te parar. Isso não pode te parar. Uhum. Você está empreendendo numa loja, está empreendendo digitalmente, está vendendo curso, vai ter muito problema, não consegue escapar disso. Só que não pode parar. Um plano que tu insiste muito nele, ele vai dar certo em algum momento. Pode demorar anos, mas ele vai dar certo. Quantas empresas que a gente conhece hoje que são centenárias mesmo, que demoraram mais de 50 anos para ter algum impulso, para ter algum gás para se tornar o que é hoje. Então, tem grandes exemplos, por exemplo, a Nike, o maior exemplo deles. Ficaram anos parados, mudaram de setor, enfim, e hoje são o que são. Então, o meu recado é: não desiste, não para, segue firme e a dificuldade vai ter. Devia ter ido primeiro. Não, Que agora vacilo. ficou difícil. Obrigado. Teve algo que a gente até já falou muito no podcast com o Molon, principalmente com o Alexander Molon, Sim. que é a habilidade da escutatória. Que as pessoas hoje em dia elas gostam de falar e não conseguem escutar, não sabem escutar. E um dos maiores trunfos que a gente tem é que a gente sentou aqui mais de 100 vezes e escutou. E escutou as pessoas falando, escutou as pessoas que a gente selecionou para ouvir, para aprender. Então, isso é até um negócio que eu percebo muito, e a gente vai em muitos eventos e as pessoas não escutam. Tipo, tem um palestrante lá na frente, a pessoa tá no celular fazendo outra coisa. É só escutar o cara. É só absorver o que ele tá falando que tu vai aprender alguma coisa. Então o que eu digo é: aprenda a escutar e aprenda a escutar as pessoas certas. Que aí tu evolui. E isso independe de idade. Isso vai... A gente tá com 18 anos, mas isso vai para 20, 30, 40, para sempre. Então aprenda a escutar as pessoas certas. Se me permitir complementar, existe um preconceito por pessoas mais jovens. O cara é jovem empreendedor, não sabe de nada ainda, não vivenciou nada. Só que não é porque eu sou jovem e empreendo que eu falo isso, mas escuta as pessoas jovens também, porque elas sabem muito. Sim. As pessoas jovens que passaram por muitas dificuldades sabem do que estão falando, sabem o que passaram. Nossa, os adolescentes ditam regras, comportamentos. É verdade. As marcas, as grandes marcas e até as próprias redes sociais, enfim, olham muito para o comportamento dos adolescentes para depois traçarem as suas estratégias, suas táticas, seus planejamentos. Imagina, claro que tem que olhar assim para as pessoas mais jovens e também escutar, é verdade. Né? Claro Agora, que uma pessoa mais jovem, ela deve escutar mais as pessoas mais experientes. Também né? é verdade. Na verdade, esse Também é o ciclo da vida, né? Os nossos professores tendem a ser mais jovens que a gente, né? Sim. Jovens há mais tempo. Jovens Jovens há há mais mais tempo que a gente Isso aprende aí. deles, mas tem muita bagagem que jovens também carregam e Sim. que podem ensinar também. Claro. E assim, né, quando tu dizia de escutar mais, não é à toa que temos 2 ouvidos e uma boca. Não Tá é aí. à toa. Quando tu falou assim, eu vou deixar vocês falando, eu pensei, meu Deus, e agora, cara? Eu gosto de escutar, eu gosto de falar. Ele quase entrou em pânico. O máximo que a gente faz é complementar alguém, né? Complementar uma fala, Isso. nunca falar direto. Não, vai lá não. Tá Porque louco. justamente assim a gente vai encerrando esse podcast. Espero que tenha sido tão bacana para vocês como foi para mim. Assim, achei uma experiência super enriquecedora, conhecer a história de vocês e também o público do Bradocast poder conhecer, né? Porque de fato, quando vocês estão sentados neste lado da mesa, vocês mais interagem, né? E comandam aqui a conversa, mas quem brilha é o entrevistado. Hoje vocês aqui brilharam. Eu fiquei honrada por ser a apresentadora aqui desse episódio especial. Contem comigo, meninos, eu sou fã de vocês, não é de hoje, já desde o ano passado que a gente se conhece, então contem comigo. Provavelmente a gente
não vá se encontrar assim com tanta frequência. Eu não moro, né, no Brasil, Mas a conexão fica sempre a aí. conexão é que fica. O mundo é conectado hoje em dia, né, Estamos Beto? todos Independente do conectados, lugar. é isso mesmo. isso E que fica o importa. nosso agradecimento também, Roberta. Não só como Bradocast, mas como pessoas também. Que bom. Porque são experiências que a gente compartilhou que agregam muito para nossa vida. E agregaram, são ensinamentos. Não é à toa que em diversos episódios a gente cita o que aprendeu de ti. Que bom, é verdade. Então- Ai, eu fico envaidecida. Inclusive porque- nesse a gente citou Nesse- tudo aqui na tua frente. A gente continua citando a versão beta E vamos da vida. continuar citando. É porque maravilhoso, é um a gente conceito aprendeu. incrível. É um conceito maravilhoso aplicado para tudo. A natureza Sim. é beta, a vida é beta, o Perfeito. podcast é beta, tudo é beta, somos beta. Por quê? Porque estamos em constante aprimoramento e evolução. Chegamos neste episódio número 100, que com certeza vai evoluir muito daqui para frente e certeza. continua, né, nesse processo evolutivo. E que bom. Então, meninos, acho que era isso. É isso, fica o nosso agradecimento a ti, óbvio, por estar aqui. Não tinha pessoa melhor pra fazer isso, uma jornalista de presença. E fica o nosso agradecimento também a vocês que estão assistindo. 100 episódios, mano. Esse episódio meninos. É muita coisa. Agradecimento aos convidados também, todos que já passaram por aqui, todas as pessoas que Fortemente. se envolveram no projeto. muito. 100 muitos episódios. agradecimentos. Vocês Só agradecer. É uma evoluem e caminhada. crescem constantemente, né? Com o aprendizado das pessoas que conversam aqui com vocês. Porque isso depois, quando vai pra internet, claro, as pessoas assistem, etc. Mas vocês estavam aqui, vivenciaram, adquiriram esse conhecimento da fonte, né? Assim, quase que Exatamente. isso é maravilhoso. Sabe qual que é o melhor Então, disso? Com 18 anos. Imagina com 18 anos ter a oportunidade de conversar com as pessoas, com os empreendedores de mais alto nível, de mais alta referência. Certo. Que Então, já passaram aqui, né? E foram alguns. exatamente. E foram, aliás, vários. Va- Foram várias pessoas. Eu tenho uma lista para recomendar para vocês. Pra Que bom. indicar, Vamos pra que compartilhar essa venham lista aqui. então, né? Vamos compartilhar. Para essa que lista. venham aqui. São pessoas que com certeza têm história para contar. E aí, daí para frente, vocês acompanhem, continuem seguindo os meninos nas redes sociais. Aliás, deixa aí as redes. Pessoais, tu diz? As pessoais e a do Perfeito. podcast. Meu Instagram é @guitelbruno. Eu sei que é difícil, eu trago um desafio pra quem quer me seguir. Guitel é G-U-I-T-L, Bruno é Bruno. Viu? Não tem nada Não difícil. tem desafio. É que o meu nome é fácil, mas as pessoas complicam. Ok. @guitelbruno no Instagram e é isso. É isso. E quem quiser acompanhar também, me conhecer mais, conversar comigo, meu Instagram é @cedugolden, C-E-D-U Golden, de ouro mesmo, Golden. É um E- desafio não seguir. E também eu utilizo bastante LinkedIn para quem prefere. LinkedIn. bacana. Perfeito. Carlos Eduardo Goldenberg. Perfeito. E o Insta do Bradocast? Bradocast. Bradocast, Insta do Bradocast. LinkedIn do Bradocast, Facebook do Bradocast, tudo. Sabe qual que é? A gente sempre fala isso. Tu quer conhecer um pouco mais? A gente coloca Bradocast no Google. É E isso. vai lá. Vai aparecer tudo. Tudo. Vai aparecer tudo nós. Muito bom. Meninos, é isso. Foi ótimo. Foi incrível. E a gente se encontra nos próximos. Episódio número 200, depois o número 300. Eu já tô aqui E me vamos escalando, né? convidando. Vamos escalando. Vamos isso aí. escalando. Mas muito obrigado. Certo? Feito. Muito obrigado, viu, Beto? Até o próximo.